Salve, salve rapaziada, vamos gravar mais um vídeo aqui. Amanhã é o dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro. E eu tô aqui a caráter, né? Com a minha roupa aqui de reformado. É o mais próximo aqui que eu tenho de um sobretudo. E um chapéu aqui que não é bem uma boina, mas é algo parecido. E a gente vai gravar um vídeo aí, espero que vocês gostem. Hoje falando aqui sobre a Reforma Protestante, já que amanhã, hoje é quinta-feira. A gente sempre fala aqui nos nossos vídeos aqui na quinta-feira e a gente vai falar sobre a Reforma Protestante. Espero que vocês gostem. Se puderem comentarem, se puderem falarem algo, se puderem deixar o like e se inscrever, é bem-vindo. Vamos lá. Começar aqui pelo vídeo. O vídeo ano passado eu fiz com voz de IA, então agora eu vou falar eu mesmo, né? E aqui eu tô com a minha roupa aqui de protestante, né? Vamos lá. A Reforma Protestante foi um movimento religioso e social que teve início em 1517, liderado pelo monge alemão Martim Lutero. Esse movimento contestava práticas e doutrinas da Igreja Católica, especialmente a venda de indulgências, e buscava uma reforma na fé cristã baseada exclusivamente na Bíblia. Lutero fixou 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, dando início a esse processo que resultaria na criação de novas denominações cristãs, como o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo, além da reação da Igreja Católica, conhecida como a Contra-Reforma. Contexto e causa. A reforma ocorreu em um período em que havia grande satisfação com a corrupção e o poder da Igreja Católica. Muitos príncipes e nobres viram a reforma como uma oportunidade para diminuir a influência da Igreja e aumentar seu próprio poder político e econômico. Pilares da reforma. Os 5 solas. A reforma se baseava em 5 princípios principais, conhecidos como 5 solas. Sola Escritura, a primeira, somente a Escritura. A Bíblia como a única regra de fé e prática. Solos Cristo, a segunda, né? Somente Cristo. Jesus Cristo como o único mediador entre Deus e os homens. Sola Gratia, que é a terceira. Só a graça, a salvação é somente pela fé, somente pela graça de Deus, quer dizer. Sola Fide, que agora é só a fé, né? Que é a quarta. A salvação é alcançada somente pela fé. Soli Deo Glória, somente a Deus a glória, que é a quinta. Glória somente a Deus, sem mediação de santos e papas, ou papas. Desculpa. Consequências. A reforma fragmentou o cristianismo ocidental, enfraquecendo o poder da Igreja Católica na Europa e dando origem a diversas denominações protestantes. Também provocou a reação da Igreja Católica com a Contra-Reforma, que buscou conter o avanço do protestantismo. Caso tenha interesse, posso aprofundar em aspectos específicos, como biografia de Lutero, análise das 95 teses, ou impacto social e político da reforma. Fiz um estudo também, né, sobre catolicismo, Umbanda, Quimbanda e Candomblé e Espiritismo, caso vocês queiram, né? As principais causas sociais e políticas da Reforma Protestante envolvem um conflito entre a Igreja Católica e os monarcas europeus, além de insatisfações populares diversas. Politicamente,
A centralização do poder dos estados nacionais se chocava com a autoridade e riqueza da Igreja, que detinha grandes extensões de terras e recebia tributo que os reis desejavam controlar. Muitos monarcas viam na reforma uma oportunidade para enfraquecer o poder papal e aumentar sua autonomia econômica e política. Socialmente, a população, especialmente os camponeses e a burguesia mercantil emergente, estava descontente com a cobrança de taxas, como o dízimo e a venda de indulgências, perdões de pecados vendidos em troca de dinheiro, prática que causava grande escândalo pela sua exploração financeira. Além disso, havia crescente repúdio à corrupção do clero, que envolvia a venda de cargos eclesiásticos, simonia, e o descumprimento do celibato por padres. A ética católica condenava a usura e práticas capitalistas, o que incomodava a burguesia que buscava lucro, cenário que a nova ética protestante veio a atender. Essas causas teceram um ambiente de insatisfação generalizada que possibilitou o sucesso das ideias de Martim Lutero e outros reformadores, levando à fragmentação da Igreja e fortalecimento dos Estados nacionais. A imprensa e o humanismo tiveram papéis cruciais para acelerar a reforma protestante, permitindo a rápida difusão das ideias reformistas, influenciando a mentalidade da época. Imprensa. A invenção da imprensa por Gutenberg em meados do século XIV, século XV, possibilitou a produção em massa de livros e panfletos em custo muito menor do que os manuscritos copiados à mão até então. Isso permitiu que as 95 teses de Martim Lutero, bem como outros textos reformistas, circulassem amplamente por toda a Europa em tempo recorde. A imprensa quebrou o monopólio cultural e religioso da Igreja Católica, permitindo que o debate teológico alcançasse um público muito maior e diversificado. Humanismo. O humanismo renascentista influenciou profundamente a reforma ao promover uma visão crítica e racional sobre a Bíblia e a autoridade religiosa. Humanistas como Erasmo de Roterdã incentivaram o estudo direto dos textos bíblicos, em seus idiomas originais, criticando práticas abusivas e traduções distorcidas da Igreja. Essa abordagem despertou a consciência crítica em muitos intelectuais e leigos, preparando o terreno para que as ideias de Lutero e outros reformadores fossem bem recebidas. Assim, a combinação da imprensa, que espalhou rapidamente as ideias, e o humanismo, que fomentou o pensamento crítico, permitiu que a reforma ganhasse força e mobilizasse diferentes setores da sociedade. O papel dos monarcas e do nacionalismo foi fundamental para o sucesso e expansão da reforma protestante, pois esses fatores se entrelaçaram para favorecer a diminuição do poder da Igreja Católica e o fortalecimento dos Estados nacionais. Papel dos monarcas. Muitos reis e príncipes europeus viram na reforma uma oportunidade para aumentar seu poder político e econômico diante da influência do Papa e da Igreja Católica, que controlavam vastas terras e impostos.
Ao apoiar a reforma, eles conseguiram não só impor maior controle sobre suas áreas geográficas, mas também confiscar bens eclesiásticos, aumentando os recursos do Estado. Monarcas como Henrique VIII da Inglaterra criaram igrejas nacionais independentes do Vaticano, reforçando seu domínio interno. Nacionalismo. O surgimento do sentimento nacionalista ajudou a legitimar as reivindicações dos soberanos contra a autoridade papal. A reforma forneceu um instrumento ideológico que uniu as populações ao redor da ideia de uma identidade nacional, distinta da influência estrangeira representada pelo Papa em Roma. Isso consolidou os estados modernos, nos quais a religião passou a estar mais subordinada ao nacionalismo e à soberania estatal do que a Igreja Universal. Dessa forma, o nacionalismo e o apoio dos monarcas não só impulsionaram a reforma, como moldaram a configuração política e religiosa da Europa moderna. Aqui está uma comparação entre luteranismo, calvinismo e anglicanismo, três principais ramificações que surgiram com a reforma protestante. Resumidamente, o luteranismo enfatiza a justificação pela fé e mantém o clericalismo moderado. O calvinismo destaca a predestinação e um rigor moral estrito, rejeitando o luxo e a mediação clerical. O anglicanismo surgiu por motivos políticos na Inglaterra, onde o rei se tornou chefe da igreja, mantendo um caráter mais hierárquico e tradicional. As diferenças teológicas centrais entre luteranismo, calvinismo e anglicanismo são as seguintes. Luteranismo enfatiza a justificação pela fé somente, sola fide, pela graça de Deus. Aceita dos sacramentos, o batismo e a Eucaristia, e mantém uma visão tradicional dos ministérios e da liturgia. Rejeita a mediação papal e as indulgências, mas mantém uma estrutura e doutrinas próximas ao catolicismo em outros aspectos. Calvinismo destaca a soberania absoluta de Deus, com a doutrina da predestinação, que afirma que Deus já determinou quem será salvo ou condenado. Propõe uma vida moral austera e disciplina rigorosa, rejeitando cerimônias e luxos na igreja. Enfatiza a autoridade da Bíblia, mas com uma interpretação teológica forte sobre a providência divina. O anglicanismo tem uma origem política, com o rei Henrique VIII como chefe da Igreja da Inglaterra, e combina elementos católicos e reformados. Possui uma hierarquia clerical semelhante à católica, mantém os 7 sacramentos, embora com diferentes ênfases, e tem uma liturgia que mistura tradição e reforma. Não adere à predestinação calvinista e aceita um leque mais amplo de crenças dentro da comunhão anglicana. Essas diferenças refletem distintas interpretações sobre a salvação, a autoridade da Bíblia, a organização da Igreja e a relação com o Estado, marcando 3 ramos centrais do protestantismo com particularidades teológicas e práticas. A principal diferença sobre a autoridade da Bíblia e da tradição entre as correntes religiosas da Reforma e da Igreja Católica está na fonte de autoridade para a doutrina e prática cristã. Protestantismo, luteranismo, calvinismo e anglicanismo. A Bíblia é a única fonte infalível completa de autoridade religiosa. Princípio do sola scriptura. As tradições só são válidas se estiverem em total concordância com a Escritura e não pode contradizê-las.
A ênfase é que a palavra de Deus escrita tem autoridade divina direta, enquanto as tradições humanas são subordinadas e sujeitas à crítica bíblica. Igreja Católica. A tradição da Igreja, juntamente com a Escritura, e o magistério, autoridade de ensinar da Igreja, formam uma tríade de fontes de autoridade. A tradição oral, transmitida pelos apóstolos e preservada pela Igreja, tem peso igual à Bíblia. A Igreja atua como intérprete autêntico da Palavra de Deus, dando autoridade para redefinir doutrinas e definir doutrinas que não estão explicitamente detalhadas na Bíblia. Em resumo, as reformas protestantes rejeitaram o valor igual ou superior da tradição da Igreja ao lado das Escrituras, insistindo que só a Bíblia é a autoridade máxima. Já a Igreja Católica mantém que a tradição apostólica e o ensino autoritativo da Igreja complementam e enriquecem a Bíblia como fonte de fé. A expressão somente a Escritura está relacionada principalmente ao princípio teológico da Reforma Protestante, denominado sola Scriptura. Esse princípio afirma que a Bíblia, como a escritura inspirada por Deus, é a única autoridade final e suficiente para a fé e a prática cristã. Segundo essa doutrina, todas as doutrinas e ensinamentos devem basear-se nas Escrituras, rejeitando tradições humanas como fonte de autoridade igual ou superior à Bíblia. A passagem central para esse entendimento é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e instruir na justiça, com o objetivo de preparar o homem de Deus para toda boa obra. No entanto, há um debate sobre o uso dessa passagem para justificar a sola Escritura, sendo que ela enfatiza que cada escritura contribui para a edificação, não necessariamente que a Bíblia sozinha prove cada ponto teológico. Há ensinamentos que destacam que a Escritura deve ser interpretada corretamente, com o auxílio do Espírito Santo, para não ser distorcida. Textos e estudos sobre o tema geralmente abordam o conceito de Escritura como base única, a inspiração divina da Bíblia, seu papel de autoridade, utilidade na vida cristã e distinção de que somente a Escritura não significa interpretação isolada, mas que a Bíblia é regra para avaliar todas as doutrinas. Em suma, somente a Escritura refere a crença de que a Bíblia é a única regra correta e final para a fé e prática, rejeitando outras fontes como autossuficientes, embora reconheça a necessidade de interpretação e ensino adequados baseados nela. As principais passagens bíblicas usadas para justificar o princípio de somente a Escritura, só a Escritura, inclui 2 Timóteo 3,16, que a gente já leu, né? Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para convencer, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a base mais forte para defender que a Bíblia é suficiente e autoritária para a doutrina e prática cristã. 1 Coríntios 4:6 Foi por causa de vocês, irmãos, que eu disse essas coisas a respeito de mim e de Apolo, e isso para que vocês aprendam de nós a não ir além daquilo que está escrito, de modo que ninguém se enche de orgulho por estar a favor de um e contra o outro. Paulo adverte, para não impor
Paulo adverte para não irmos além do que está escrito, sugerindo que a Escritura tem autoridade para guiar a fé e não deveríamos ultrapassá-la. Outras passagens frequentemente citadas, embora menos diretamente ligadas à sua Escritura, são citadas de Jesus nos Evangelhos, como em João 5,39, onde ele diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. No entanto, pessoas criticam, argumentam que tais versículos servem mais para mostrar a autoridade das Escrituras do que para fundar a doutrina de que a Escritura é a única autoridade. Deve-se notar que há discussão entre teólogos sobre se essas passagens fundamentam plenamente a doutrina da sola Escritura, pois Jesus e os apóstolos também apelavam para a sua autoridade e para a tradição da Igreja. Mas para os reformadores, esses textos indicam claramente que a Escritura é base final e suprema para a fé e prática. Sem contar que nós, protestantes evangélicos, estudamos, sim, a tradição cristã, sim, como os pais da Igreja. A primeira igreja protestante do Brasil foi a Igreja Reformada Potiguara, formada por índios potiguaras por volta de 1625, durante o período de ocupação holandesa no nordeste do Brasil, especialmente na região atual Paraíba. Antes disso, os primeiros missionários protestantes huguenotes franceses chegaram em 1557 e realizaram cultos, mas não conseguiram fundar igrejas devido à forte oposição dos portugueses católicos. Mas, oficialmente, a primeira igreja protestante com estrutura formal foi autorizada em 1642 pelo governador do Brasil, holandês Maurício de Nassau, sendo uma igreja calvinista constituída em Recife. Tem em Olinda também, né? Não só em Recife, eu sou pernambucano, né? No século XVI, né? Outras igrejas protestantes importantes chegaram ao Brasil, como a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, em 1824, pelo missionário escocês Robert Reid Kelly, fundador da Igreja Evangélica Fluminense, e a Igreja Batista em 1867. A Assembleia de Deus, hoje a maior igreja evangélica do Brasil, chegou em 1910 por missionários suecos. Portanto, historicamente, a primeira igreja protestante formada no Brasil foi a Igreja Reformada Potiguara, em 1625, constituída por indígenas durante o Brasil holandês. E a primeira igreja protestante constituída oficialmente foi a calvinista, de 1642, em Recife. Historiadores definem primeira igreja protestante no Brasil com base em critérios diversos, o que gera debates e controvérsias. Eu estou fazendo história, né? Também é importante frisar. Algumas definições a considerar. A primeira igreja protestante formal constituída no país geralmente referindo-se à Igreja Reformada Potiguara, de 1625 até 1692, fundada por indígenas durante o domínio holandês. Embora essa igreja tenha pendurado após a retomada portuguesa, e se você for ver, durou pouco tempo, né? A primeira igreja protestante a realizar cultos em português e com fins de evangelização entre brasileiros
destacando-se a Igreja Evangélica Congregacional, fundada em 1855, no Rio de Janeiro, pelos missionários Robert Reed Kelly e Sarah Kelly, considerada pioneira na evangelização protestante no Brasil em língua portuguesa. A fundação da primeira congregação evangélica organizada entre brasileiros, como a Igreja Presbiteriana, fundada em 1862 pelo pastor Ashbel Green Simonton, que teve grande influência no crescimento do protestantismo no país. Também é considerada a Igreja Protestante com objetivo missionário e estabilização institucional com continuidade ao longo do tempo. Em síntese, a primeira igreja protestante pode ser entendida como uma primeira instituição formal surgida no período holandês. A primeira igreja de evangelização em português no século XVI, ou a primeira igreja com organização e impacto duradouros, dependendo da perspectiva histórica utilizada. Assim, o termo não possui um único consenso absoluto entre os historiadores, mas é contextualizado por critérios de tempo, idioma, público e missão. As fontes primárias que citam a Igreja Evangélica Fluminense como a primeira congregação protestante organizada no Brasil referem-se principalmente aos documentos e relatos do médico missionário escocês Robert Reed Kelly e sua esposa Sarah Poulton Kelly, que fundaram a igreja em 1852 no Rio de Janeiro. O que aqui está dizendo? Que a igreja considerada no Brasil mais antiga é a Igreja Fluminense, né, em 1858, até porque ela durou mais tempo, né, do que a Igreja Potiguara. Entre essas fontes estão escritos e documentos produzidos pelo próprio Robert Reed Kelly, que registraram a fundação da igreja em 11 de julho de 1858, até a questão também do registro da igreja, né? Descrevendo como a primeira congregação protestante brasileira a cultuar em português. O livro Jornada no Império, Vida e Obra do Dr. Kelly no Brasil, de William B. Fawcett, que detalha a trajetória missionária de Kelly e a criação da igreja. Registros da Igreja Evangélica Fluminense, que inclui súmulas doutrinárias e atas pastorais, como a elaboração da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Aí tem isso também, né? Tem as atas pastorais, tem uma confissão de fé aqui, né? Então tudo isso aí para nós historiadores é importante. Pelo pastor João Manuel Gonçalves dos Santos, que foi o que escreveu, né, documentos históricos da União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a qual a igreja é afiliada, que reconhece seu pioneirismo, relatos em fontes equivalentes, incluindo textos de missionários e historiadores que confirmam a importância da Igreja Evangélica Fluminense como um marco inicial da evangelização protestante em língua portuguesa no Brasil. Essas fontes fortalecem a compreensão da Igreja Evangélica Fluminense como a primeira igreja protestante organizada no Brasil, especialmente do ponto de vista de evangelização em português e da continuidade institucional. A reforma protestante tem uma relação direta com a festa do Halloween
já que dia 31 também é Halloween, né? Para os gringos, né? Para os americanos, principalmente pela disputa religiosa e cultural que ocorreu na Europa a partir do século XVI. Mas a gente vai ver aqui o que os protestantes pensam bem disso, né? Pelo menos aqueles protestantes primeiros. O Halloween tem origens muito anteriores ao protestantismo, remontando ao um antigo festival celta de Samhain, que comemorava o fim do verão e o início do inverno. Nesta festa pagã, acreditava-se que a barreira entre o mundo dos vivos e dos mortos se abria e fazia-se oferendas para aplacar espíritos. Com a expansão do cristianismo, especialmente a Igreja Católica, houve uma tentativa de cristianizar essas festividades pagãs. Foi o Papa Gregório III quem, no século XIII, estabeleceu o Dia de Todos os Santos, em 1 de novembro, dia 1º de novembro, para substituir e dar um novo significado cristão às tradições locais relacionadas aos mortos. A véspera desta festa, 31 de outubro, tornou-se conhecida como All Hallows. Aí vem a origem do nome Halloween. Eve, que depois viria a se chamar Halloween, né? A Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero em 1517, criticou várias práticas e simbolismos da Igreja Católica, incluindo as celebrações católicas como o Dia de Todos os Santos, que era uma grande festa na liturgia medieval. Em alguns lugares onde o protestantismo predominou, essas datas católicas foram rejeitadas ou desvalorizadas, o que criou um contraste com as tradições católicas que deram origem ao Halloween. Portanto, o protestantismo não criou Halloween, mas o desdobramento cultural e litúrgico do protestantismo fez com que as práticas típicas do Halloween fossem vistas com desconfiança ou rejeitadas, enquanto a festa continuou popular no catolicismo e em festivais culturais associados. Em resumo, ao Halloween vem a tradições pagãs celta cristianizadas, que foram afetadas pela reforma protestante na medida que esta questionou e rejeitou certos cultos católicos, embora não esteja diretamente ligada à forma em si. Tem também a noite de São Bartolomeu, né, também, que tem um pouco a ver com isso, mas não vem ao caso. Espero que vocês gostem do vídeo. É um vídeo mais informativo, né, sobre a reforma e também sobre o que tem a ver com o Halloween, né, já que as duas datas, vamos dizer assim, se batem, né. Espero que vocês gostem. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.